Eu fico pensando como é que pode um camarada ter ganho, que ele já era multimilionário, ganhou 5 bilhões de dólares e não conseguiu fazer um preventivo para evitar que a mulher fosse embora, fosse a óbito. Em primeiro lugar, a prevenção é super importante, mas o fato também de se prevenir não quer dizer que a gente vá deixar de ter, a gente está imune às doenças. O ponto é que muitas vezes quando você está nessa nossa jornada na vida, a gente deixa de fazer determinadas coisas, principalmente voltado para a saúde, e só vai cuidar da saúde quando, a, quando aperta em determinado lugar do corpo, né? O ideal é fazer essa prevenção, né? E a prevenção ela é muito simples, mas ela tem que ser ampla. Não é só não é só fazer exames, né? São hábitos, estilos de vida e, é claro, passa por exames. Quanto a fazer, ao direito de fazer um exame, né? Que o plano de saúde nos Estados Unidos dá o direito, né? Como nesse caso você citou, isso é muito ruim, porque não existe uma regra para a vida. Cada corpo é um corpo, cada indivíduo é um. Não dá para estabelecer regras em relação ao corpo de ninguém. Então, isso, na minha maneira de ver, é um certo absurdo. Eu vou fazer aqui a primeira pergunta. O que o senhor acha que seus pacientes só procuram o médico quando estão doentes? Bom, em primeiro lugar, as pessoas não gostam de gastar dinheiro com, ah, com médicos, enfim, e com tratamentos. A maioria acha que gastar dinheiro com a saúde é bobagem ou é um dinheiro mal empregado, né? Para mim, eu que sou fissurado em fazer prevenção, porque eu penso que mais vale uma longevidade saudável do que uma velhice cheia de doenças. Eu defendo a tese de que a gente não tem que envelhecer com doença. Ela é muito importante num sentido um pouco mais profundo, né? Não fazer os exames, medir o colesterol, medir a glicemia, né? Ver se é muito importante tudo isso. Mas mais importante do que isso é entender que a gente não fica doente de repente. A doença ela vai acontecendo ao longo do tempo, vai ocorrendo transformações no organismo, transformações principalmente químicas, junto com as físicas que vão ocorrendo no decorrer da. E essa prevenção passa exatamente por entender esse equilíbrio do organismo, tanto do ponto de vista físico, químico e psíquico. Eu diria que em torno de 20 a 25% dos meus pacientes procuram para fazer prevenção. O restante vem depois que a porta já está arrombada. Mas eu sempre tento depois convencer o paciente de que o ideal é sempre tempo de fazer uma mudança de vida, mudança de hábitos, mudança em relação a questão da prevenção mesmo. Você imagina um indivíduo que vem desenvolvendo uma doença aterosclerótica e só vai procurar o médico depois que infartou, né? Dependendo do tamanho do infarto, a pessoa pode ficar... Bom, o infarto pode ser fatal, mas se não for um infarto fatal, pode ser um infarto que leve a pessoa a uma debilidade física bastante grande, porque no infarto, uma parte do coração deixa de funcionar e ela se torna fraca, né? Não tem força nem para caminhar. Mais do que isso, a qualidade de vida, né? dos pacientes, de uma maneira geral, dependem muito
dessa prevenção, porque alguma coisa está acontecendo no organismo, algumas mudanças bastante sutis, e o organismo dá aviso, fadiga, uma certa depressão, indisposição, alteração de sono, alteração de pele, de unha. Se não faz isso, esperar acontecer é muito ruim, porque as doenças elas podem simplesmente acontecer de uma maneira mais grave e aí a pessoa ficar muito dependente de remédios e de outras coisas ligadas àquela doença. Eu penso que entre 45 e 50 anos a pessoa deve começar a fazer prevenção. 2 vezes por ano, e pelo menos. Fazer teste ergométrico, fazer ecocardiograma, fazer hemograma, ultrassom. Não diria 2 vezes por ano, mas no início até pode ser anual, né? A comer direito, a dormir direito, a ter hábitos bons, atividade física, cuidar da saúde de uma maneira geral, né? Assim como a gente ensina, os filhos têm que ensinar a escovar os dentes, a gente precisa ensinar a fazer exercício e se alimentar bem. Eu noto o seguinte: a falta de consciência das pessoas é um negócio incrível e absurdo. Aí teve que ser internada, hospitalizada, correndo sérios riscos por pura ignorância, porque qualquer coisa normal que surgir com o organismo, principalmente eu penso, né, no meu entender, o aparelho genital feminino é muito frágil, é muito mais frágil do que o do homem. Isso depende muito dos pais, porque na verdade o ser humano de uma maneira geral é medroso, tem medo. Ele tem medo de descobrir alguma coisa. Então, em geral, ele sente, por exemplo, como foi o caso da sua neta, pode sentir um ardor, mas ela nega para ela mesma, vai passar, não, melhorou, né? E aí os dias vão passando e pode acontecer exatamente de evoluir para uma pielonefrite. Se ela tivesse esse gen seu aí de encarar tudo com destreza e valentia como você encara, e realmente você encara, né? Eu já 26 anos te acompanhando, ela não teria esperado tanto, não teria esperado nada, né? Ia tratar. Então não é só questão daí no caso de prevenção, mas é uma questão de encarar, a forma de encarar determinadas coisas. Eu acho que esse medo é um medo ignorante, porque vai ser um problema sério depois. Dá para curar a doença grave. Hoje os cânceres são curados apesar das pessoas não fazerem a prevenção, mesmo não fazendo a prevenção adequada, né? Então, hoje é possível se curar sim. Mas como a gente falou, o ideal sempre é procurar prevenir para não ter que tentar não chegar nesse estágio. Às vezes é impossível porque a célula está lá, isso já vem uma modificação já genética, hereditária, já está lá e essa modificação vai acontecer independente, às vezes, da própria prevenção. Mas o fato é que quanto mais cedo você fazendo uma prevenção, você pode não evitar a doença, mas você pode pegá-la no estágio bastante inicial e ter resultados sempre muito bons em relação ao tratamento dessa doença. É tratar da qualidade de vida e saúde, a manutenção da saúde, tratar a saúde, não só tratar a doença, né? Claro que parece muitos pacientes que estão doentes e eu trato, mas eu gosto de tratar da saúde. E tratar da saúde é tratar exatamente desses tópicos todos que a gente conversou aqui, né? Prevenção, orientação e cuidado mesmo para que a pessoa possa ter uma vida saudável.